Olá, galera! Hoje nós vimos em Geografia os modos de vida na cidade e no campo. Página 284, o vai e vem de automóveis. Só um minutinho, gente, que eu acho que ficou um pouquinho. Só diminuir aqui um pouquinho para vocês poderem ver melhor, né? Deixa eu colocar. O vai e vem de automóveis e pessoas de diferentes origens, grandes edifícios, casas, diversos tipos de comércio e serviço, avenidas e ruas movimentadas, parques, praças, ônibus, trem, metrô são marcas do modo de vida nas cidades grandes. Nas áreas urbanas, as pessoas podem trabalhar em indústrias, estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos, em vários outros locais, como empresas de transporte, escolas, hospitais públicos. Mas as cidades não são todas iguais. As cidades menores não são tão movimentadas e nelas há mais espaço entre construções que nas cidades maiores. Veja abaixo, aqui nós temos um exemplo de duas cidades, aqui uma cidade menor, né, que você vê que a movimentação de carros é menor, e aqui uma cidade maior como São Paulo. O ritmo de vida das pessoas no campo é diferente do ritmo de vida da cidade. Nas áreas rurais, geralmente as pessoas cultivam plantações e criam animais. Elas podem trabalhar também na coleta de frutos nas agroindústrias, que são indústrias localizadas na área rural, na pesca e na extração de madeiras e de minérios. As atividades das pessoas do campo geralmente são bastante ligadas ao ritmo da natureza. Alguns vegetais, por exemplo, só podem ser plantados ou colhidos em determinada época do ano. Além disso, o contato com elementos naturais, como rios, vegetações e animais diversos, é mais comum no cotidiano das pessoas que vivem na área rural. Na verdade, isso já é bem conhecido de vocês, né? Essa questão de vida no campo, vida na cidade, as coisas que são feitas lá, que são feitas aqui. As pequenas e grandes propriedades no campo. No Brasil, há poucas propriedades rurais que são muito grandes e muitas que são bem pequenas. Isto é, há uma má distribuição de terras e isso acontece desde a época da colonização, quando a economia se baseava no sistema de plantation, ou seja, nas grandes propriedades de terra em que era produzido apenas um produto para ser vendido a países da Europa. Nessas propriedades era utilizado o trabalho escravo. Atualmente, as grandes propriedades continuam vendendo a maior parte de seus produtos para outros países. O principal produto agrícola cultivado nelas é a soja. As pequenas propriedades são as principais responsáveis pela produção dos alimentos vendidos no Brasil e consumidos no dia a dia. Nelas, normalmente a família proprietária é responsável pela produção de diversas frutas, legumes e verduras. Aqui nós estamos vendo dois tipos de plantação. Aqui você pode ver que é uma coisa que utiliza mais a mão de obra humana. Aqui é algo muito maior, muito grandioso, em que é usado um maquinário. Tá? Aqui é a colheita de soja e aqui é a colheita de couve-flor. Quais as diferenças entre as duas paisagens representadas? A gente conversando chegou a essa seguinte conclusão. A primeira representa a colheita mecanizada de uma monocultura e a outra representa a diversidade de cultivo e o emprego da mão de obra do trabalhador. E qual das paisagens apresenta a agricultura familiar? Nós deduzimos que foi a segunda imagem. Na próxima página, cidades na visão dos modernistas. No começo do século XX, vários artistas representaram em pinturas, textos e poemas cenas da vida das pessoas no Brasil na época. Observe a obra de arte e leia o poema a seguir. Nós estamos vendo aqui uma obra de Tarsila do Amaral. Aqui embaixo tem a legenda. Estação de Ferro Central do Brasil, produzida em 1924 por Tarsila do Amaral. Na próxima página, nós temos um poema de Carlos Drummond de Andrade. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. A obra de Tarsila do Amaral, reproduzida na página ao lado, representa que tipo de lugar? Um espaço urbano, pois vemos ruas, casas, ferrovias, plantas e etc. O poema de Carlos Drummond representa que tipo de lugar? O espaço rural, pois fala sobre bananeiras, laranjeiras, pomar e animais. Pode estar retratando também uma cidadezinha do interior. E 3. Com qual desses lugares o local onde a gente vive é mais parecido e por quê?
nós deduzimos e optamos pela obra de Tarsila do Amaral, pois aqui também nós temos casas, ruas, rodovias, nós temos também plantas, né? Então aqui a gente fecha a nossa aulinha de hoje. Até segunda. Ponham suas atividades em dia, fotos para o e-mail de acordo com o prazo